O Evangelho de João, logo no começo, nos diz as seguintes palavras: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse princípio refere-se ao princípio da criação. Fala do Verbo, que é Jesus, como um agente criacional presente naquele tempo e naquele momento em que Deus fez todas as coisas. Exatamente porque Ele é Deus, juntamente com Deus Pai. E no verso 14, nós temos a sequência dizendo: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Essa é a preciosa doutrina da encarnação de Cristo, a mensagem para a qual o Natal aponta. O fato de que Deus eterno, nessa misteriosa ação, com a ação do Espírito Santo, fecundando Maria, nos trouxe Jesus Cristo. Esse milagre, esse mistério desse que, sendo verdadeiro Deus, também tornou-se entre nós verdadeiro homem. Viveu na terra, caminhou, foi criança, aprendeu a falar, aprendeu os costumes do seu povo, da sua casa, da sua família, sem nunca ter pecado. Esse mistério da encarnação e essa vida que Jesus vive no nosso meio nos ensina que Ele veio nessa mensagem do Natal com um propósito. Ele veio para viver conosco, sendo Emanuel. Ele veio para viver entre nós, compartilhando de todas as coisas, inclusive, segundo lemos na carta aos Hebreus, passando por todo tipo de tentação que também nós homens passamos, para que Ele pudesse solidariamente nos abençoar e nos salvar. A doutrina da encarnação, a doutrina do nascimento virginal de Cristo são importantes e preciosas doutrinas que nós podemos e devemos celebrar nesse tempo de Natal. Lembrar dessas verdades preciosas que Deus preocupou-se em fazer e revelar na palavra, para que nós, o seu povo, as soubéssemos e nós então glorificássemos o seu nome por tão grande salvação. E esse é um dos significados tremendos do Natal. Não a mera encarnação de um bebezinho que era frágil na manjedoura. Não. É a encarnação do Verbo, é a encarnação do Filho unigênito de Deus, que veio com fortaleza, como príncipe da paz, como Deus forte, para que nós, seu povo, seus eleitos, pudéssemos ter a salvação. Que gloriosa doutrina! Saber que Deus veio morar entre nós, que no seu caminhar pela Galileia, pela Judeia, pela Samaria e até mesmo fora daqueles lugares, esse Jesus histórico, Ele representou tudo aquilo que nós precisávamos saber, conhecer e entender para receber tão grande salvação. Celebre essas doutrinas, celebre essa verdade, celebre o Verbo que se fez carne e que na sua misericórdia manifestou entre os homens a glória do Pai. E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Celebre o Natal.